Boa noite, ao vivo para mais uma live Afiando o Nosso Machado. Primeiramente, parabéns! Hoje é o dia do vendedor, 1º de outubro. Eu falo que todo dia 1º é o dia do vendedor, né? Gabriel entrando, Wagner, já estou desejando aqui parabéns para vocês. A Zilda, boa noite, a Bia, Fabiana, né, Fabiana? E ó, parabéns, eu falo que vendedor de consórcio é muito mais que um vendedor. Porque vender celular, vender casa, vender carro, vender uma caneta, vender uma caneca, isso aqui é fácil, né, gente? Agora, vender consórcio é só para vencedores mesmo. Então, ó, parabéns para nós. Porque nós somos vencedores e nós vendemos o que realmente o cliente precisa. Porque ele precisa da casa, ele precisa do carro, ele precisa fazer uma viagem, ele precisa de uma cirurgia, ele precisa sair do aluguel, mas como que ele vai sair disso? Ele precisa do dinheiro, da base para fazer acontecer. E quem tem isso somos nós, vendedores, especialistas de consórcio. Tudo bem com vocês? Boa noite, ó, live já bombando. Pessoal, aproveita e manda essa live, encaminha para aquele vendedor de consórcio que ele precisa também, necessita afiar o machado dele. E hoje nós vamos falar sobre as frustrações. É um tema aí que todo mundo passa por isso, quem não passa, né? Quem não se frustra por perder uma venda, por não bater a meta, por perder aquele cliente que estava certo ali. Então, a todo momento, por não contemplar um cliente. Fala aí pra mim uma frustração que foi forte pra vocês. Porque, olha, eu tive umas frustrações. E o que eu vejo nessa frustração e dentro desse mês de setembro que passou? Aprendizado. Serve para calcular a minha rota. Serve como um sinalizador, um GPS de como eu estou fazendo. Então, é muito bom a gente se frustrar às vezes, porque assim a gente cai na real, né? Falou, peraí, deixei passar isso aqui, então na próxima eu não posso fazer. E hoje eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Ó, parabéns para todos nós que enfrentamos o desafio sempre de nunca desistir. E fala sério, vendedor ouve não, né? Mas vendedor de consórcio ouve não ao quadrado, né, pessoal? Ó, parabéns para todos nós. Ao Felipe, oi Ana, manda um beijo pra Trece. Trece, é Trece mesmo? Minha esposa. Oi, é Trace ou Trece? Tá certo? Parabéns aí, boa noite. Tô te mandando um beijo também. Você é vendedora? E vou contar uma frustração minha que eu fiquei bem assim na reflexão e quero que vocês também pensem junto comigo. E eu pensei já e já alinhei minha rota. Só que eu quero saber de vocês, quem se frustrou esse mês? Alguém se frustrou esse mês? Me conta, coloca assim, Ana, eu me frustrei, achei que fosse bater minha meta e não bati. Me conta como foi a frustração de vocês. E a minha primeira frustração que eu vou pontuar, e assim, não é a principal frustração, eu vou pontuar a principal, mas eu quero que vocês já anotem. E aproveitando em anotação, todo mundo tá com papel e caneta aí na mão? Vocês estão com papel e caneta na mão? Então, vamos colocar papel e caneta na mão. Ó, tem aqui a Andressa. Andressa, você é nova aqui? Muito bem, seja muito bem-vinda. Ó, Ana Laura, não vejo minha filha, gente, tem uns 15 dias. Ela tá aqui só pra me ver, então, hein? E já aproveita, encaminha que nós vamos começar a live, papel e caneta na mão. Principalmente, não deixem, cliente sempre precisa, mas nunca para hoje, sempre, né? Nunca deixem, anotem aí, nunca deixe um cliente analítico para a última semana do mês, para o último dia do mês, para o antepenúltimo dia do mês. Não deixem clientes analíticos para a sua última semana. O cliente analítico, ele pode sim fechar com você muito antes, mas ele quer um tempo para pensar.
E muito cuidado, porque eu fiz live, eu faço conteúdos de cliente analítico e sabe o que eu mais vejo? É gente falando assim pra mim, o vendedor falando assim, ai Ana, aquele cliente, ele era analítico só porque perguntou da taxa. Boa noite, Alan, Bruno, ó, vendedores de milhões, a live sempre... Ah, achei que era só comigo, olha lá, a Fabiana falando também. Pessoal... Nunca, assim, confunda o cliente só porque ele perguntou da taxa, ele é um cliente analítico. Nós temos que aprender a analisar cada perfil de cliente. Isso é uma regra base do vendedor. E assim, para vender qualquer coisa, principalmente para vendedor de consórcio. Eu deixei um cliente de 1 milhão e pouquinho para segunda-feira, penúltimo dia do mês. Eu já tinha falado com ele, como falei nos meus stories hoje, e falei, bom, tá tudo certo, só vou apresentar para ele a planilha sobre a atualização, né, ali das parcelas, porque ele ficou na dúvida, lógico, ele quis planilhar, e a venda tá, ó, fechada, tá tudo certo. Ele falou para mim que faz sentido para ele, que tá tudo certo. Fiz 2 erros aí que me frustrou e que eu já sou acostumada. Primeiro erro, a frustração de achar que o cliente ia fechar, contar com o ovo no seu da galinha, então já coloca aí para vocês. Contar ali, né, com o ovo no seu da galinha. E a outra frustração que eu tive com ele ali no meio, de achar que eu fosse superar a minha meta com esse valor e era um cliente analítico que não estava totalmente fechado. E eu contei com essa venda. Então eu deixei ele para o último dia do mês e eu contei com essa venda. Então, pessoal, já a primeira coisa para a gente alinhar a rota e parar das frustrações é parem de deixar tudo para a última semana do mês. A gente acha que só porque deu certo uma vez, nós vamos achar que assim dá certo sempre. Então, não deixe para o último dia, principalmente cliente analítico, e não confunda cliente analítico, entenda o perfil dele. Agora, aquele cliente que você sabe que realmente é analítico, antecipa a data para você antecipar esse fechamento, tá? Então, primeiro ponto, analisou ali, o cliente é analítico, já antecipa esse fechamento, ok? Então, aí a primeira frustração que eu tive é de contar, né, com o ovo ali no seu da galinha. E olha que eu falo muito bem e sempre isso, e eu caí no erro, me frustrei. Então, se acontece comigo, que eu falo todos os dias, eu fico imaginando com você contar ali, né, com aquele resultado e depois a gente não tem esse fechamento. Então, realmente se frustra. Aconteceu com vocês isso? Alguém aí contou com o ovo ali no seu da galinha? E aí, nossa, a venda não aconteceu? Me conta. Ó, nossa, um monte de gente entrando, legal. Sempre fui da área de vendas, porém do consórcio foi primeiro mês. Que legal, seja muito bem-vindo. Não fechei como queria, mas tive milhões de aprendizados nessa área. Legal, ó, Wilson. Esse mês de setembro achamos que venderíamos bem. Fizemos muitas prospecções, mas pouquíssimos fechamentos. Vou falar exatamente disso, Wilson, mas ó, não se frustra quando você faz prospecção. Essa é a dica Safira. Porque quando você prospecta, aí você já vai fazer uma análise, você vai ver aonde você errou, que eu vou falar no final, vou dar um exercício para vocês. Aonde você errou, mas o erro não foi na prospecção, foi deixar o cliente ou pensar demais, ou não ter ali um acompanhamento, mas da prospecção não foi aí. Então, se frustra assim, ó, prospectei bem, aonde eu errei? Aí você vai fazer essa análise, tá? E assim, pessoal, eu quero que vocês façam exatamente isso. Hoje é uma live de autoanálise. Por quê? Se permanecermos fazendo do mesmo jeito, desculpa, você só vai gastar energia à toa, você vai ter o mesmo resultado. Então, me serviu muito o mês de setembro para alinhar minha rota, literalmente, porque eu não quero errar novamente. Ó, já errei deixando o cliente analítico pro penúltimo dia, mesmo já sabendo que a venda estava pronta, mas ela não estava. Então, contei com uma situação que não era. Um outro ponto, eu vou contar das minhas frustrações, quero também que vocês falem da de vocês, e faz muito sentido o que eu vou falar aqui, porque cada dia eu falo que eu estou aprendendo, mas já tenho uma expertise no mercado e mesmo assim me frustro, mesmo assim eu erro, mesmo assim eu tenho que alinhar rotas. No começo do mês, não.
olha só, no mês de agosto, uma cliente que foi uma indicação e foi para a irmã dela a venda, uma cliente de imóvel, ela tem um poder aquisitivo, ela é até das redes sociais e ela fechou um consórcio para a irmã. Tem um ano atrás, um ano ou alguns meses atrás, ela fechou um consórcio para a irmã. Contemplei em 3 meses esse consórcio de imóvel, deu tudo certo. E ela me procurou, não a quem fez comigo, a que me indicou. Vou chamar ela de Maria, tá? A Maria me procurou no dia 20 de agosto, mais ou menos, ela me procurou. Ana, tá tendo uma campanha de administradora tal e eu recebi isso. E era umas 7h30 da noite. Eu estava chegando no hotel, tinha acabado de estacionar meu carro. E ali na hora, eu tinha que descer notebook, descer um monte de coisa. O que eu falei? Não, vou esquentar ela aqui, preparar, ela já conhece meu trabalho. Amanhã, dentro dessa semana, eu fecho com ela. Oi, Vivi, boa noite, bom te ver por aqui. O que aconteceu? Falei, não, ô Maria, pode deixar comigo, não feche isso não. É assim, assim, assim. Eu vou te explicar e você já conhece meu trabalho, você fecha comigo. Falei, tá fechado. A cliente tá fechada, ó. 1.400.000 essa cliente, tá? Então, assim, a minha frustração foi bem maior porque foram 3 milhões de frustração, assim, ó. Pá bola, 3 milhões de frustração. E aí eu falei, bom, ela já é minha cliente, vai fechar comigo, é agosto, o que eu fiz? Coloquei ela ali no meu planejamento. E aí comecei, Maria, ó, tô aqui, tô com a proposta, vamos fazer a reunião. Tô corrida, Ana, tô isso, tô fazendo um lançamento, não posso pensar nisso agora. Ela me enrolou agosto, aí eu falei, mas olha, não fecha nada antes de falar comigo. Aí setembro, nada, Ana, vai ser meu aniversário tal dia. Não estou para pensar nisso, estou resolvendo o negócio, mas fica tranquila que eu vou fazer, vou fechar com você. Ok, né, gente? Fica tranquila, vou fechar com você. Tá tudo ótimo, tá perfeito. Aí no dia do aniversário dela, fui lá, mandei parabéns. Falei, é cliente de valores, você tem que mandar até presente. Me agradeceu os parabéns. Falei, beleza. Aí ela falou, me chama dia 20. Ali, meados do dia 20, que foi agora de setembro. Chamei. Liguei, chamei de novo, liguei novamente e nada de falar com a Maria. Nada de resposta. E a Maria já conhece meu trabalho. Não consegui fechar com a Maria. E sabem o que aconteceu? Porque eu fiz um alinhamento da minha rota, eu fiz toda uma análise, fiz um checklist. Alguém sabe me dizer o que aconteceu? Perdi o timing da venda e a vontade da cliente comprar. Foi perdida ali no momento. Foi perdida. O que eu deveria ter feito depois da minha análise? Eu deveria pegar ali a minha mochila, abrir meu notebook e ter vendido para a mulher na hora. Não importava se era 7h30 da noite, 8 horas, foi a hora que ela me ligou. Ela estava pronta para comprar, ela estava no calor da emoção. Eu deveria ter falado, não, isso aqui não faz sentido para você, mas eu tenho essa proposta que faz sentido e encaixa muito melhor. Era isso que eu deveria ter feito. E fiz? Não fiz. Porém, ela não me deu, né, nenhuma fala que fechou alguma coisa. Eu sei que ainda dá para recuperar, mas o que me veio de alerta aí para alinhar a minha rota é: cliente te ligou. Ele tá ali com uma outra proposta na mão para tudo que você tá fazendo. Para tudo, não importa o horário, atenda ele, já faça o fechamento com ele. Porque ele está na emoção da compra. Ele quer fazer algo ali. E se depois ele perder esse timing, já era. Então, assim, 3 milhões do mês de setembro me veio para alinhar e para superar as minhas frustrações e alinhar a minha rota para não acontecer de novo. E assim, eu vejo que se acontece aqui, acontece em todos os lugares, em todos. Então, assim, eu tive a frustração, né, do cliente analítico, daquele cliente que eu perdi o timing da venda. Ah lá, Vivi falando, lembra que comentei sobre uma venda que achei que tivesse perdido? Com calma depois, alguns dias fui lá e fechou. Exato, até mesmo por conta da live se fechou uma venda muito alta. Essa minha venda, eu estou orando para que eu não
tenha perdido, mas pode ser que o outro vendedor foi lá, chegou nela, mas eu vou pedir uma resposta. Eu fiquei bem frustrada. Eu vou pedir uma resposta para ela, ver como que está, mas isso que sirva de lição, né? Uma outra frustração que eu também tive esse mês de setembro e me faz recalcular rota é sobre contemplação de clientes. Aqui vocês ficam frustrados quando vocês não contemplam clientes? E assim, antigamente eu me frustrava mais quando eu não contemplava cliente. Hoje não tanto, porque eu sei que, né, acontece, eu não posso ficar com esse peso, e mesmo porque a venda e toda a negociação depende 50% seu e 50% do seu cliente, não é 100% seu. Então tudo depende também do que o seu cliente tem, do que ele pode, e você, do que você consegue encaixar. Mas a minha frustração foram duas sobre contemplação. Uma que eu já uso bastante, que eu falo, antes um cliente contemplado bravo do que um cliente bravo não contemplado. Então, mesmo que ele seja bravo ali porque foi 3 mil, 4 mil a mais de um lance dele, ou num crédito de imóvel que foram, né, 10, 15 mil a mais no lance dele, mas ele está contemplado. Ele sabe que foi contemplado, que o grupo contempla, e ele tem que dar um jeito ali de adquirir o lance dele. E eu sei disso também. Eu não me frustrei, eu me frustrei, na verdade, não foi com a minha situação, mas foi com a atitude do cliente. Ele indignado porque tinha passado 3 mil do lance dele. Eu fiquei pensando, mas você está contemplado. Faça um empréstimo de 3 mil, que aí depois do que eu pensei, eu falei para ele. Porque, gente, eu falo para o meu cliente, eu não fico com a frustração para mim, até mesmo com a frustração do cliente falar bravo porque ele tá contemplado com 3 mil a mais de um lance onde ele já vai pegar o bem. Acontece aí com vocês? Do teu cliente bravo porque ele tá contemplado? E a minha frustração foi de não ter falado no primeiro momento para ele, mas depois eu falei, olha, você está contemplado, é só pedir um empréstimo, você já entra no seu carro, sendo que você está falando que você está a pé. Então, eu quis compartilhar com vocês essa frustração da contemplação e dizer para vocês que não fique depois frustrado com um cliente bravo se ele está contemplado com um lance a mais. Ou se você não contemplou o seu cliente desde que você fez com muito carinho e muito amor para ele. Porque você não tem culpa disso, entende? Na verdade, não se frustra. Por quê? Porque você fez o seu melhor. E quem não está sabendo enxergar é o seu cliente. Então, eu só quis comentar essa frustração aqui, porque até o Bruno colocou, acontece muito, porque a gente tá ali feliz que contemplou o cliente, você olha e a hora que ele fala, mas como assim? O combinado não foi esse. Aí você pensa, como assim? Mas tudo bem, você está contemplado. Então, gente, sejam gentis, assim, né? Seja gentil, mas fala para o seu cliente, olha, e se você não pagar esse lance, a gente tem que ver na próxima. Então, é importante, sim, que você consiga esses 3 mil para você já pagar e que você já esteja aí com o seu bem e usufruindo dele. Porque esses 3 mil ainda diluem no valor da sua parcela. Então, não fiquem frustrados quando você contempla o seu cliente ou quando você não contempla. Porque tem a frustração do seguinte também. Aconteceu esse mês, agora de setembro, tudo isso que eu tô falando, pessoal, são coisas que aconteceram comigo real, tá? Real assim. Mas, Ana, acontece no seu dia a dia? Sim, mas tem aquele momento que não te frustra. Mas tem aquele momento que você fica frustrada, entende? Então, é só um comentário pra gente, assim, cada vez mais nós temos que ter uma comunidade para nos fortalecermos mesmo, nos fortalecer e alinhar nossa rota para fazer diferente. E quando você vê, igual aconteceu comigo, uma cliente que eu queria muito contemplar ela. Eu contemplei nessa última assembleia que teve de veículo, eu contemplei uns 10 clientes e eu gostaria muito de ter contemplado ela e ela eu não contemplei por 2%. E aí veio a minha frustração. Falei, não acredito. Por 2% de lance eu não contemplo uma cliente que eu gostaria muito de ter contemplado. E nisso eu fiquei triste
Passei a resposta para a cliente, falei, vamos aguardar a suplência, mas pelo que eu vi, eu acredito que na suplência não vai contemplar, mas temos o próximo mês. E assim, gente, foi a primeira assembleia da cliente. Então, não fiquem frustrados se você não consegue contemplar o seu cliente. No momento, você vai ficar triste, mas digere isso, faça uma autoanálise, já fala para o cliente e se mantenha firme, porque essas frustrações, elas podem também acarretar aonde você deixa de fazer uma venda, porque você tá ali frustrado naquele momento de contemplação e que não aconteceu, ok? Então, essa foi o meu desabafo das minhas frustrações do mês de setembro. Na verdade, eu tive algumas outras, mas aí eu vou falar, né, como gestão de times, que você projeta uma meta. Quem aí projetou uma meta e não bateu? Comenta pra mim se vocês bateram a meta que foi projetada ou que não bateu essa meta. Então, eu também me frustrei bastante. Um time bater a meta, legal, outro time não. E aí eu fiquei pensando exatamente isso. As pessoas têm as mesmas ferramentas, têm a mesma mentoria, têm o mesmo produto, têm o mesmo cliente. Por que que um alcançou e o outro não alcançou? Eu fiquei meio frustrada pensando no meu trabalho, mas daí depois alinhando a rota e ajustando, eu falei, não foi a minha pessoa. Eu tenho que melhorar, eu não posso fazer igual, porque senão eu vou ter o mesmo resultado, mas eu percebo e vejo que a culpa não foi minha. Então, lógico que a gente sempre tem frustrações na nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com a frustração. Que foi o que a Vivi falou aqui. Eu acredito que a minha venda da Maria não esteja perdida. A minha venda do analítico também não está perdida, mas eu preciso alinhar e fazer diferente. Eu não posso fazer igual esse mês, porque eu posso perder outras vendas ou também de deixar de vender esses valores por conta de trabalhar no automático, por conta de não alinhar uma rota e de não ajustar ela. Tá? Wilson, tentei 1.300.000 e vendi 400. Quem mais tá nessa situação? Fala pra mim. E assim, ó, o mercado mega aquecido para consórcio. Eu espero que vocês que estejam aqui, estejam frustrados, pensem assim, ó, a frustração já foi, ela tem que servir. Gente, eu até pesquisei aqui, escrevi, né? Falei, vou falar sobre frustração, vamos ver o significado no dicionário sobre frustração. E a frustração, ela é um estado de um indivíduo, né? É o estado que ele fica quando ele não alcança aquilo que ele quer, ou por motivos dele mesmo, por consequências dele ou de outra pessoa. E assim, quando a gente se frustra por um resultado, não podemos também ficar nos vitimizando ou achando um culpado. Temos que ter autorresponsabilidade. Vamos encarar e alinhar por que deu certo isso e o porquê não deu certo. Então, o que eu paro quando eu vejo isso? Negociação, treinamentos, tudo eu comecei a fazer um recap. Então peraí, deixa eu analisar o que eu fiz de errado, o que eu acertei. Por quê? Quando a gente acerta, a gente coloca mais energia nesse acerto. Quando a gente erra, não faça novamente. Só que você sabe que eu vejo muita gente começando o mês igual, fazendo a mesma coisa, trabalhando ali no automático. Primeiro dia vou fazer isso. Nem parou pro primeiro dia do mês e fez ali um cronograma. Deixa eu fazer um cronograma, deixa eu alinhar minha rota, deixa eu ver onde eu errei nesse mês que passou, com esses clientes que se passaram, para não fazer igual nesse mês. Então, o vendedor comum, ele não vai alinhar rota. O vendedor alta performance, ele vai fazer um alinhamento de rota. Então, agora que você viu quais foram as suas frustrações e você digeriu isso, o momento é alinhar essa rota. Quem mais aqui, gente, foi, fiz meu máximo e não fiquei tão triste por isso. Irei comprar a mentoria da Ana. Já tá dentro, né, Wilson? Você já tá dentro. Você já é o mentorado. E se você
prospectou, não fique triste, porque você plantou. Agora, é isso que você vai fazer. Você vai ver quanto eu prospectei. Então, eu não estou tendo um fechamento exemplar. Eu estou precisando melhorar o meu fechamento. Entende? Agora é a hora de você alinhar e ver os seus erros e colocar os acertos ali em ponto, tá bom? Então, pessoal, vocês viram aí sobre a frustração. Coloquem o alinhamento de vocês. O que você precisa alinhar? E uma coisa que precisa estar assim, ó, afiadíssimo em vocês. E para qualquer alinhamento, eu não sei quem está aqui, mas o primeiro passo que eu vejo, no meu caso, não deixar o cliente analítico, né, para os últimos dias, não contar com o ovo no seu da galinha, porque eu contei com a venda da Maria, contei com a venda do analítico, e aí outras vendinhas que a gente vai deixando, né? Uma coisa também que me fez pensar, eu tô falando do meu alinhar rota e quero que vocês já falem aí e nós vamos alinhar de vocês, porque eu coloquei aqui 5 passos para vocês alinharem a rota. Uma outra coisa que eu coloquei, que eu estou deixando de fazer e eu quero que vocês anotem aí, e eu vejo muito vendedor fazendo, muito. Gente, e eu falo bastante, o meu por conta de tempo, pessoas ali para estar me ajudando, mas é fazer um acompanhamento com o cliente. O teu cliente, você falou com ele hoje, faça um acompanhamento 3 dias seguidos. 3 dias seguidos. Então, é lógico, ele tá ali no seu funil, você já fez a abordagem, tudo vai depender, mas já faça um acompanhamento. Eu vejo o vendedor falar com o cliente depois de 2, 3 dias. Depois de 1 semana, porque esqueceu do cliente ali. Entende? Anota esse cliente, faça o acompanhamento. Você falou com o cliente hoje, fala com ele amanhã, depois de amanhã, depois, até você marcar outra reunião, até o cliente falar assim pra você, ó, realmente eu não vou fechar por esse motivo. Que você realmente não consiga mais enfraquecer. Que você vai deixar ele ali no seu funil guardadinho, mas no foco de com o sócio não é tudo igual. Antes de você fechar qualquer coisa, fala comigo. E se você tiver alguma proposta, me apresenta aqui. Porque você só vai deixar esse seu cliente no seu funil ali depois que você fez um acompanhamento assíduo com ele. Se ele não fechar, você vai deixar ele ali para uma próxima, mas ele muito bem conduzido e fechado da concorrência. Porque assim, eu tô vendo muito vendedor não fazendo acompanhamento. Sim, etiquetas do WhatsApp, mas eu vou te falar uma coisa, muita gente coloca etiqueta, muita gente coloca ali para lembrar, muita gente coloca no CRM e não volta no cliente, não dá para entender. Sabe por que não volta? Aí eu já vou colocar até nos 5 passos de vocês anotarem, é falta de disciplina. Falta de disciplina. Porque você fazer certo é você ter um método, é você ter disciplina, é você ter constância, é você reavaliar o que você está fazendo de errado. Porque, sério, se a pessoa que ela está procurando melhorar cada vez mais, não tem como ela não bater a meta. Sabe? Ela, na verdade, ela tem que pensar, nossa, por que eu não superei essa meta? Minha meta foi batida. A frustração tem que vir assim, por que eu não superei essa meta? O que aconteceu com ela que eu não superei? Então, é essa frustração que tem que vir, não que eu não bati a minha meta. Porque se eu estou procurando a fazer tudo certo, se eu estou buscando uma evolução, tem que dar certo. Agora, não vai adiantar ai, nossa, eu não coloco no papel para alinhar rota, eu não etiqueto meus clientes, eu não coloco no CRM, eu não faço um acompanhamento assíduo. Aí, gente, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo de setembro, vai ser o mesmo de agosto. E sabe o que vai ser a reclamação? Nós vamos colocar a culpa que é do cliente, a culpa que é da taxa que está alta, a culpa que é da administradora, a culpa que é do gerente, a culpa de todo mundo, menos a nossa autorresponsabilidade de analisar, igual eu estou falando aqui, dos meus erros, das minhas frustrações, e parar para pensar, e peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Porque se eu corrigir, vai dar certo. Agora, se eu fizer do mesmo jeito, vai dar errado, ok? Então, já pensaram? Vocês já anotaram aí? Anotem
Anotem. Se você não anotar, coloca no bloco de notas do celular, coloca alguma coisa assim, ó. Onde eu errei? Onde eu errei? O que eu errei? E por que eu errei? Ó, onde eu errei? Por que eu errei? O que eu errei? E como eu errei? Se você colocar essas 4 perguntas, coloque essas 4 perguntas e aí você vai colocar a resposta embaixo. Por quê? Você precisa visualizar. Que se a gente não visualiza o nosso erro, nós vamos continuar errando. E se você não se visualiza, você só vai ficar com a frustração, mas você não vai ficar com o melhor, que é a receita de melhorar, tá? Então já coloquem isso aí, de como você errou, por que você errou, aonde você precisa ali alinhar. Colocou o que você precisa alinhar? Mas assim, você tem que colocar no papel. Além do papel, você tem que colocar na sua frente. Eu falo sempre para o meu pessoal, para o time, coloca um post-it, pessoal, ó, coloca um post-it, igual eu vejo o pessoal falando parcelinha, coloca um post-it bem grande, parcelinha não, porque até entrar no nosso cérebro, até a gente trabalhar aquilo ali, aquela constância, você precisa reforçar todos os dias. Então coloca, para o mês de outubro eu preciso alinhar isso, não fazer isso, fazer mais isso. Eu duvido e você me conta se não vai dar certo, ok? Então aqui, ó, o que eu coloquei para vocês? Primeiro ali, aceitar a frustração sem paralisar. Eu acredito que isso acontece com todo mundo. A gente aceita, a gente vai digerir e depois nós vamos entender o porquê. Então, se frustrou, aconteceu algo e assim, sabe o que eu vejo? Muita gente se remoendo. Ah, eu não contemplei meu cliente. Aí fica o dia da assembleia se remoendo e mais a semana inteira se remoendo e esquece de fazer o que tem que ser feito, que é vender, entende? De depois pensar, nossa, eu não contemplei aqui, mas eu vou ajustar para contemplar. Então, o primeiro passo é fazer isso. Entende? Não ficar ali se martirizando dias, arrastando dias, porque a gente tá passando muito rápido. Peraí, eu errei, me frustrei, já corrigi e não vou fazer de novo. E é bom que isso venha pra gente aprender, tá? Só que não fica carregando isso, carregando os nossos erros ou as nossas frustrações, que aí você vai ver que o mês vai voar, porque o mês de setembro voou, outubro vai voar mais ainda e vai ser mais um mês de meta não batida, mais um mês de não alinhamento de rota, e aí só vem frustrações. E frustração em cima de frustração, gente, vou te falar, já vi cada caso que vem, aí a gente vem com outras frustrações maiores e que a gente não quer pra nossa vida, tá? O Luan, ó, sempre entregando muito conteúdo gratuito, você é melhor. Sim, e eu vejo que assim, eu só que mais entrego conteúdo aqui de graça e tá tudo bem, gente. Eu quero ver vocês vendendo milhões, porque o mercado de consórcio tá aquecido. Os clientes, eles estão com sede de compra, sede. Só que eles estão sim mais chatos. Eles estão sim buscando saber, eles querem entender tudo. Hoje eu peguei um cliente que ele leu o contrato, ele falou assim: "O que é esse fundo comum? Por que essa taxa de administração tá zerada? Por que essa taxa de administração tá antecipada?" Gente, o cliente ele quer saber de tudo. Ó, ele já tinha pago a parcela, ele tava ali para assinar o contrato e eu entendo ele tem mesmo que saber todas as condições que estão ali. Então, o seu cliente, por mais simples e humilde que ele seja, ele quer saber tudo. Então, ele quer ter mais confiança. O mercado, ele tá mais competitivo. Porém, ele está com muito mais vendas de consórcio. Só que se você não aprender a se diferenciar e aprender a lidar com todo o perfil de cliente, vai ficar sem bater meta, vai projetar um valor e não vai conseguir alcançar. Entende? Porque nós estamos mudando, os nossos clientes estão mudando, nós também temos que mudar igual os nossos clientes, ok? Então, primeiro aí, aceitar, né? Sem paralisar e não ficar tomando conta de muito tempo dessa frustração. Ó, o tempo tá passando rápido demais. Não podemos ficar nos vitimizando. Ai, coitadinho, gente. Não adianta, tá? Tem que ser você para fazer. E assim, eu falo muito, você quer o quê? Chorar ou vender lenço? Então vai vender lenço, que é mais fácil do que chorar,
tá? A pessoa vai falar, ai, coitadinho, mas depois vai falar assim, não, bola pra frente, já foi. Segundo passo para você ajustar a sua rota. Segundo passo, analisar da onde saiu da rota, que foi o que eu falei das perguntas aqui, né? Por que que eu saí? Como que eu saí? Quais foram as circunstâncias que me deixou sair? Muitas pessoas que trabalham com times junto, tem pessoas aqui que estão na live que trabalham sozinhos e tem pessoas que trabalham com time. E a energia ali influencia bastante, tá? Influencia bastante. O time, ele tem que estar muito bem ali composto. E é uma equipe, isso é. Mas assim, mas a energia do outro reclamão ali vai atrapalhar. Igual aqui do filme, né? Da Branca de Neve e os Sete Anões. Gente, tinha o Zangão, tinha o Soneca, tem o... Ó, o Soneca, ele atrapalhava o outro que não queria dormir, entende? Por quê? Porque, nossa, é verdade, se eu dormir agora. Então, muito influencia o ambiente que você trabalha e o ambiente externo. E quando eu trabalhava de vendedora num time, eu me bloqueava bastante ali das conversas paralelas. E eu percebi que me frustrava bastante quando eu entrava na energia das pessoas. Eu não tô falando de todo mundo, tá? Mas tem a energia ali. E eu estou falando também no meu caso. E eu me bloqueava bastante dessa energia. E eu me bloqueio bastante de qualquer energia. Por exemplo, hoje como gestão, como líder, vem algumas pessoas e falam assim, Ana, e aí? Nossa, aqui tá meio parado, não tá vendendo. Como que tá aí? Eu falo, não, o mercado tá aquecido, tá vendendo sim. Sabe por quê? Gente, eu nem ouço o que a pessoa tá me falando, que já pensou se eu vejo que tá parado mesmo, aí eu compro aquela ideia que o mercado tá parado, aí eu não vou prospectar porque, não, tá normal, tá parado. Eu não vejo nenhuma, nada de energia externa me pega. Nada. Pelo contrário, eu sempre pego ali, eu preciso eu plantar, eu preciso eu vender, eu preciso eu fazer acontecer. Sou eu, ninguém vai fazer por mim. Gente, ninguém vai fazer por você, ninguém. Desculpa, se você não fizer, não vai acontecer, tá bom? Então, anotem aí o segundo, analisar da onde você saiu da rota, o que te atrapalhou. Lembrando, não colocando a culpa no outro. A gente tem que ter a autorresponsabilidade, mas nós temos que analisar o que me fez sair dessa rota, porque esse mês eu não posso deixar com que isso aconteça, tá? Já estava namorando esse perfil, depois dessa live já quero ser mentorada em breve. Boa, boa, seja muito bem-vindo, tem muito conteúdo aqui. E conteúdos verdadeiros, é que você não precisa mentir para vender, tá? Que ninguém ensina a mentir para vender, pelo contrário, eu falo verdades. E eu perco muita venda de falar a verdade. E eu já me frustrei por isso, mas eu prefiro 1000 vezes falar a verdade, ter o cliente ali, do que o cliente tentar comigo e depois ter um cancelamento. Então eu falo a verdade mesmo, eu quero o meu cliente ciente do que ele está entrando e do que ele está fazendo, tá? Então, segundo, analisar da onde, como saiu. Terceiro, que é ajustar a rota com clareza, mas tem que ajustar, você tem que visualizar onde errou. Eu fui na rádio, na Líder FM aqui da minha cidade, eu ia toda segunda-feira como consultora financeira. E eu falava para as pessoas, gente, coloquem na planilha o quanto você gasta, porque a gente precisa visualizar o quanto a gente gasta para parar de gastar. Não é? Se você não visualiza, você não para de gastar. Eu aprendi assim, a gente aprende na dor. Então, eu vou falar para vocês, coloquem tudo que precisa ser alinhado, todos os erros de vocês precisam ser ajustados já agora. E visualiza isso, porque se você não visualizar, você vai esquecer. E aí você vai permanecer no erro. E permanecer para fazer do mesmo jeito que você fez em setembro e ficou frustrado, nem comece o mês de outubro. Você já tem que começar o mês de outubro alinhado no que você vai fazer e para você ter acertos, tá? Então já coloca aí, ajusta com clareza mesmo essa sua rota, ajusta. Porque assim, todo GPS, né, eu gosto de usar o Waze, mas todo GPS, quando você erra um caminho, ele já recalcula a rota. Ele não espera tempos para recalcular. Então, é o tempo ali que ele recalcula para você entrar.
É a mesma coisa que acontece no seu dia a dia. Opa! Eu saí da minha rota, deixa eu recalcular essa rota. E eu recalculando ela o quanto antes, o mais rápido possível, mais acertos vêm, mais vendas vêm com isso. Tá? Então pensa assim, peraí, se eu sair da rota, deixa eu já calcular ela. É isso que eu faço e as pessoas me perguntam assim, Ana, mas como que você faz para ter constância, para você ter essa mentalidade, para todo mês você tá batendo ali números igual? Eu fiquei frustrada que a outra frustração, mas essa frustração veio por consequência dessas duas vendas, porque eu já contava com ela para bater o número e ficar em primeiro lugar do grupo, do time do meu coordenador de uma X administradora. Eu fiquei em segundo lugar. E olha que eu não vendo só, tá? Eu treino, eu viajo para treinar pessoas, eu dou mentoria, eu faço live, eu faço conteúdo aqui, eu não só vendo. Eu fiquei frustrada, porque eu fiquei em segundo lugar. Eu não peguei o primeiro. E por que eu não peguei o primeiro? Porque eu não fechei com a Maria e porque eu não fechei com o meu cliente analítico. Senão, eu teria estourado em primeiro lugar. Fiquei em segundo. Outra frustração. Esse mês, eu já uso isso. É isso que me perguntam, né? O que eu faço. Cara, eu não quero perder esse mês. Eu quero ficar em primeiro lugar esse mês. Eu quero fazer uma boa rentabilidade. Eu não quero perder esses clientes. Eu quero melhorar. Eu preciso disso. Porque se eu for igual ao mês passado, qual que é o meu objetivo? O que eu tô fazendo aqui? Se eu fizer a minha segunda-feira igual a minha terça, igual a minha quarta, igual a minha quinta, pra que eu tô nesse mundo? Então, é isso que me faz, sabe? É isso que me motiva. Eu não quero ser igual, eu tenho que ser melhor todos os dias. Eu tenho que ser melhor que o mês passado. Eu não posso ser pior ou igual ao mês passado. Eu já fiz esse resultado, então eu tenho que fazer disso aqui para mais. Eu não posso fazer igual ou menos porque até aqui eu cheguei. Como eu cheguei até aqui? Se foi um único mês, foi com sorte. Mas se eu tenho método, eu tenho todos os meses como fazer. E é isso que eu quero passar para vocês. Agora, para fazer isso, vocês têm que sim ajustar a rota sempre, não ficar esperando. E eu vejo que tem muita gente que não ajusta a rota. Eu fico inconformada que tem um monte de gente que não ajusta a rota. Que aí começa o mês ou começa a semana igualzinho. Melhor. Vou começar a quinta-feira igual eu comecei minha quarta-feira. Eu não posso. Eu tenho que fazer melhor do que a minha quarta, a minha quinta, entendeu? Eu tenho que ser melhor. Ó, o quarto ponto aí para você anotar para ajustar a sua rota. Criar, esse aí eu falo todo santo dia para todo mundo e é isso que eu faço. Faça constância. Tenha disciplina. E sabe o que eu parei de me frustrar com aqueles clientes de contar com o ovo no seu da galinha? Me frustrei com esses, que eram vendas maiores, e sirva de lição para afiar mais ainda a minha rota, é ter mais clientes ali, sabe, no seu funil. Por que muitos se frustram? Não tem clientes o suficiente no funil, conta com o ovo ali no seu da galinha, e aí não bate a meta. Ponto importante, crucial, tenha constância de prospecção, tenha uma disciplina, não conta com aquele cliente. Eu não fico na mão de cliente. Se tem uma coisa que mudou e não foi só agora em mim, isso já tem uns bons anos, não fique refém de clientes. Por mais que eu estava contando com essas duas vendas altas, eu não fiquei refém. A minha meta foi batida. Eu queria era superar uma meta com eles. Mas a minha meta foi batida. Sabe por quê? Eu não fico refém de clientes. Se o cliente falar para mim assim, ó, não, eu não vou fechar, eu já tenho mais X clientes no pente. Então já anota aí junto com o quarto ponto de criar uma disciplina e uma constância, é fazer mais prospecções. Você tem que prospectar mais. E, gente, não é só prospectar, você ligar para um cliente ou você fazer um PAP. Em qualquer situação que você tiver, você está prospectando. Ou seja, na padaria, ou seja, na farmácia, seja no posto de gasolina, em qualquer lugar. Pensa o seguinte, eu estou prospectando pouco, então eu vou alinhar minha rota com pouca, vou aumentar mais 10 prospecções diárias. Comece com pouco. E o melhor é,
se parabenize com as suas pequenas vitórias. Se você prospectou mais hoje, se dê parabéns. Se você se prospectou mais ou alinhou ali dentro da sua rota um fechamento maior dentro da semana, se parabenize e fala, nossa, eu sou bom mesmo, eu posso, eu consigo. Com isso vai te fortalecer para você alinhar as outras coisas, tá? Então se parabenize, coloque uma constância, uma disciplina. Vendedor alta performance de milhões, gente, ele tem uma disciplina, ele tem uma constância, ele tem um método, ele tem um processo. Ele sabe como tem que fazer, entende? Então não falha essas vendas. Então alinha isso e coloca essa constância. E o Wilson aqui que falou que prospectou bastante, aí o Wilson alinha o... Ah, bom, eu prospectei realmente o suficiente, eu queria atingir 1.400.000, mas quanto eu tive de conversão? Será que eu prospectei mais ou menos, tô chutando, tá? 10 milhões para fechar 1 milhão? E aí eu só fechei 400. Então, para você que tá falando em valores 1.400.000, foca. Quanto eu tenho que ser assertivo? 30%? Então, quantos milhões eu tenho que prospectar? Entende? Quantos potenciais clientes em milhões eu tenho que prospectar para atingir 1.400.000? Será que realmente eu prospectei bem e o meu fechamento que foi ruim? Aí você vai alinhando a rota nesse sentido, ok? Mas faça um alinhamento, por quê? E quando você prospecta e não sai venda, eu não fico triste, porque eu estou plantando. Aí eu só fico triste porque o que faltou ali pra gente alinhar? Ana, precisamos todos os dias fazer postagem nas redes sociais? Sim, quem é visto vende. E assim, não é só na sua rede social. O meu funil, meu maior funil, porque tem um método para isso, é o status do meu WhatsApp. O status do meu WhatsApp, ali eu trabalho todos os meus clientes. Eu, no meu celular, nesse celular, porque eu já perdi contatos, eu tenho mais de 15.000 contatos. Que a pessoa me adicionou, eu não sei, mas eu tenho clientes que eles falam assim pra mim, ó. Ô, Ana, me falaram pra você me adicionar aí, me adiciona, porque eu quero acompanhar os seus status. O cliente pede para entrar no meu funil. O cliente, ele pede para entrar no meu funil de vendas. E ali é um funil. Por quê? Você tem o topo de funil, que você faz a atração do seu lead. Aí depois você tem o meio de funil, que você faz a nutrição desse lead. E você tem o fundo de funil, que aí o fundo de funil já é o fechamento do seu lead. Então você tem que ter isso, tá? Você tem que sim postar todos os dias. E não é postar só uma tabela, só um preço, é postar as provas sociais, é postar um institucional, é explicar. Vocês sabiam que os clientes têm muita dúvida no lance? E, gente, eu lembro que foi um vídeo que eu comecei, eu falo para todo mundo. O cliente tinha dúvida que se ele já tinha que pagar o lance no ato, ou quando ele contempla, se ele já tem que depositar esse dinheiro. Então, essas informações é legal também você postar. Todos os dias, sim, alguma coisa. Porque quem é visto vende e você está alimentando o seu cliente no funil, tá bom? Eu coloquei aí a quarta e a quinta. O quinto passo aí é você celebrar essas pequenas vitórias. Igual eu falei, cada avanço que você fez, que você colocou no seu alinhamento e o que você fez, você tem que se parabenizar. E assim, além de você colocar esses 5 passos, eu coloquei aqui para vocês o que eu acho que é o mais importante, o que eu estou vendo no dia a dia acontecer. E aí você me fala se faz sentido para você ou não, tá? Faça esse checklist que eu falei, do que fez, da alinhar a rota. Eu sei que tem gente começando que fala, mas eu tô começando. Faça para quem tá começando, para você já começar acertando, alinhando todos os pontos. E assim, gente, alinhar a rota é todo primeiro dia do mês. Você começa a fazer, eu faço uma análise de todas, né, minhas negociações, eu fico puxando, ou o que eu falei, mas você tem que alinhar no primeiro dia, peraí, para você já começar certo, começar acertando, não começar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo. Então, o que eu coloquei aqui?
Porque assim, principal, não deixa passar um acompanhamento mais assíduo com o seu cliente, igual eu falei no começo da live. Faça um acompanhamento mais firme mesmo, mais junto ali com o seu cliente. Às vezes o que ele tá precisando é só disso. Tem muita gente que deixa o cliente esquecido, não volta no cliente, aí não tem fechamento mesmo. Então faça um acompanhamento mais acirrado, tá? Não deixa de falar com o seu cliente depois de dias. Um outro detalhe que eu falo há muito tempo e as pessoas, elas deixam isso passar e isso no final do mês vai te frustrar mesmo. Divida a sua meta semanalmente. Gente, se a minha meta são 5 milhões, 10 milhões, eu vou dividir essa meta na semana. E eu preciso fazer essa meta dentro da semana. Que aí você tem uma visualização do que você precisa fazer e assim tem que ser feito. Sabe por quê? Porque se você deixar para a última semana do mês, você vai contar com a sorte. Vendedor de milhões não conta com sorte. A gente não conta com sorte. A sorte, ela vem para melhorar a nossa venda. A sorte, ela vem para melhorar o teu resultado. Ô, Benê, tudo bem? Grande gerente também do time campeão. Então, não conta com a sorte. Vendedor alta performance não conta com a sorte. A sorte, ela vem para encher o pote. Sabe assim, transbordar o pote. Aí vem a sorte. Agora, o seu método, a sua estratégia, a sua disciplina, a sua constância, tudo que você precisa fazer, isso aí vem o teu resultado. Você não precisa contar com a sorte. Então, divida a tua meta semanalmente, sabe? Divida ali, eu preciso vender 1 milhão, então vão ser 250 mil na semana. Quantas prospecções eu preciso fazer para... Gente, se vocês têm isso, se vocês têm processo, método, disciplina e constância, não precisa nem ter talento. Não precisa nem ser o melhor fechador da vida, não precisa nem ser o melhor closer ali, você faz a venda, porque o mercado de consórcio está aquecido, tá? Então, divida a meta semanal. Prospectar. Depois que eu aprendi que as minhas frustrações iriam diminuir se eu não ficasse refém de clientes, eu amo prospectar. Todo cliente precisa de um dinheiro, todo cliente precisa de um consórcio. Outro dia, uma mentorada antiga, mandou assim pra mim. Ô, Ana, manda um cliente pra mim. Falei, mulher do céu, você não tá precisando de cliente, não. Cliente tem de monte. Cliente, se você passar e fizer assim, tem. O que precisa ser feito é, como que eu vou vender para esse cliente? Esse cliente, ele precisa de algo, ele precisa de um bem, ele precisa de um dinheiro, mas como que eu vou vender esse dinheiro para ele? Como? É isso que precisa ser feito, porque cliente é o que mais tem, tá? Então, assim, prospectem de verdade, não tenha medo de prospectar, porque quem planta, colhe. Agora, quem não planta, não adianta, vai contar com a sorte, com indicação, com isso, com aquilo outro, não dá para contar com a sorte, tá? Eu tenho outras coisas para fazer dentro do meu trabalho. Hoje, é aquilo que eu falo, eu não preciso prospectar, graças a Deus. Eu tenho clientes me chamando toda hora, é indicação. Mas se eu precisasse prospectar para bater a minha meta, eu vou prospectar. Gente, eu amo prospectar. Quanto mais pessoas, elas ficarem sabendo quem é a Ana Campos, o que a Ana Campos faz, para mim é excelente. Então, por que eu não vou prospectar? Prospectem sem dó. Coloca ali uma disciplina de tal hora, coloca o seu celular no silencioso. Agora é só prospecção, pode cair o mundo que eu só vou prospectar. É só assim que vai mudar o teu resultado, tá? Coloquem isso aí junto no seu alinhamento. Ah, vou melhorar mais 10 prospecções dia, 5, ótimo, mas faça. Começa com pouco, se valoriza no que você fez. E se você fizer todos os dias um pouquinho a mais e melhorar, cara, teu resultado não vai ser só 1 milhão de vendas, 2 milhões. O resultado, ele vem. E eu falo uma coisa também que assim, se você tá fazendo o seu melhor, igual o Wilson falou, ele não ficou triste. Eu também não ficaria, porque se eu tô dando o meu melhor, Deus não desampara. Deus não desampara. Eu precisava ajudar um time para bater uma meta aí de veículo
E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço hoje? Onde eu vou? Vou buscar cliente. Aí veio, cliente veio. A cliente que falou, não, eu não vou fechar, falou, Ana, eu vou fechar. O outro cliente também que tinha falado, vou fechar. Então, quando você faz, Deus não tira de você, é seu. Agora, quando você não faz, desculpa. Não fica contando com a sorte, que pode ser que ela não venha, tá? Você acredita na prospecção pessoalmente com panfletos? Você gastar tempo de panfletar, não. Agora, você pagar uma pessoa para panfletar é legal. Gente, qualquer meio de você ser visto é importante. Qualquer meio, assim, ó. Imagina onde eu possa ser visto é importante. Eu ganhei eu não trouxe para casa, mas eu ganhei um brinde de colocar vinho. Ali a pessoa tá sendo lembrada, bolsinha de praia. Então, assim, tudo é válido. Tudo é válido desde que a sua energia que você coloque, você sabe que ali vai ter um resultado. Por exemplo, eu não vou pagar alguém que eu sei que vai jogar os meus panfletos no bueiro, mas eu vou pagar esse alguém, entende? Mas é importante sim panfleto. E ao invés de você panfletar ou pagar alguém em semáforo, eu falei já em lives, vai em indústria. Por isso que eu falo, né? A pessoa fala, não tem cliente. Gente, eu ia no fim do dia, a hora que o pessoal saía das empresas, da indústria, para fazer prospecção. E ali, sabe que tem um monte de carro? Você pode deixar os panfletos virados assim, ó, no para-brisa do carro. Você mesmo deixar, você sabe que o trabalho está sendo realizado. Então, você pode fazer, tá? Mas é válido sim, façam. Mas a prospecção que eu falo não é panfletagem. Panfletar não é prospectar. Prospectar é você pegar o contato mesmo, é você elevar o nível de consciência do seu cliente, é você mostrar um caminho para o problema dele. Isso é prospectar. É você mostrar uma solução para um problema que ele nem sabe que ele tem. Sabe quando você prospecta um cliente, ele nem sabe que ele tem esse problema e você desperta o problema, mas você já entra com a solução? Isso é prospectar, ok? Então, tem que fazer mais. Outra coisa que eu coloquei aqui também, tem que ser mais rápido e assertivo no fechamento. Eu coloco o fechamento rápido, tanto que eu desenvolvi o método MFA, que todo mundo no funil vai lá, né? Atração, nutrir, para depois fechar. Eu antecipo esse fechamento. Eu antecipo com todos os meus clientes. Não importa se ele é analítico, não importa se é uma venda de milhões, mas Ana, é uma venda de milhões. Ele precisa de um tempo ali. Não tem problema. Eu faço o fechamento para sentir o meu cliente. Eu já uso o fechamento em todos. Aí depois eu vou vendo ali como que eu vou administrando. Se eu tiro o pé um pouquinho, ou se eu coloco um pé um pouquinho mais pesado ali naquela negociação, se eu acelero mais. Mas façam fechamentos com todos. Façam fechamento com todos. Tá? Deem o fechamento, não deixe o cliente voando ali sem fechamento, pelo amor de Deus. Outra coisa também, anotem aí para vocês alinharem a rota. Saber entender melhor a real dor e necessidade do seu cliente. Tem muito cliente falando que quer a contemplação rápida, mas a dor é a parcela. Ou que ele fala que quer uma parcela baixa, mas a dor dele é contemplação. Então, tem que ser muito bem alinhado e você tem que entender isso, porque tem muito vendedor perdendo venda sem entender a real necessidade do seu cliente. Então, não errem mais nisso e alinhem isso, ok? Entenda qual é a real necessidade, que depois que você entende a real necessidade do seu cliente, não tem como perder uma venda. Não tem. Por quê? O cliente que eu até mandei o print hoje, esse cliente, eu tô fazendo o teste nele. Ele veio de uma indicação, me chamou, passei tudo pra ele, ficou perfeito. Aí ele falou assim, mas eu preciso que você me garanta a contemplação. Eu falei, olha, então eu não vou conseguir te vender se você precisa da garantia. Porque garantia a gente só tem uma. Você sabe qual é? Aí ele falou, ele não respondeu, esse cliente ele não respondeu, mas a maioria responde assim, sim, que nós vamos morrer. Eu falo, então, a única garantia que a gente tem é que nós vamos morrer e não sabemos quando. Eu sei que eu te contemplo, você tem 99,9% de chance, mas eu não posso te garantir. Aí ele falou, ok, isso foi na negociação ontem, dei fechamento, era fim de mês e tava lá.
Aí hoje eu mandei pra ele. Eu mandei por WhatsApp pra fazer um teste, que todo mundo faz isso. Eu não mando, né? Eu gosto de ligar. Ele falou que não ia fechar mais por hora. Aí eu perguntei, mas e o carro da sua esposa? Você falou que ia trocar. Gente, o cliente veio ontem. Ele já queria fechar. Como que agora ele não vai mais fazer nada? É mentira, ele vai fazer algo. E é isso que vocês precisam entender. O meu cliente, ele vai fazer algo, ele quer trocar o carro da esposa, ele precisa de um dinheiro, eu tenho a solução dele. Então eu preciso vender para ele. Só que tem muita gente que tá bom, concorda. Ai, tá bom, então. Olha, quando você for fechar algo, você me procura. O cara vai fechar, o cara tá precisando do dinheiro, ele quer trocar o carro da esposa, se eu concordar com ele, já era. Ele não me respondeu. O que eu vou fazer amanhã? Ligar de outro telefone, porque eu pego ele despreparado, e é verdade. E tem que ser. Eu pego ele realmente para querer saber, eu vou perguntar, olha, fulano, fala por que mesmo você não quer avançar? Pode ser sincero. E, além do mais, eu pergunto para ele, e eu fechei a mente dele para mim, eu bloqueei da concorrência, mas eu reforço, porque o cliente ele não lembra de tudo que a gente fala e a gente tem que reforçar. Eu ainda vou lá e reforço para ele, olha, porque consórcio não é tudo igual, assim, piriri pororó. Mas eu vou ligar para ele de outro telefone, porque ele vai ter que me falar o porquê que ele não quer. Não é só falar, ah, eu não quero mais. Ah, não... Tudo bem, se não tem uma solução ali para o cliente, eu vou deixar ele ali? Beleza, eu vou deixar, mas antes de deixar ele ali, eu quero saber realmente quais são os reais motivos que ele não vai fechar agora. Eu preciso saber. E amanhã eu vou ligar para ele de outro número. Então, assim, o seu cliente, ele está mais difícil de fechar, mas ele precisa do seu dinheiro. Ele precisa do dinheiro do consórcio para fazer algo. E se ele não está fechando comigo, se ele não está fechando com você, ele está fechando com outro. E a gente precisa saber qual é o motivo de não estar fechando agora, tá? Ó, Ana, o cliente vem com o valor da carta já definida, mas tem uma carta maior e com pouca diferença a mais na parcela. Devo oferecer ou apenas já fazer o fechamento? Boa pergunta, Wilson. Tudo vai depender do seu cliente, mas eu vou te falar uma coisa. Se o cliente já vem pronto, já venda para ele pronto. Não muda nada. Porque nessa mudança você pode deixar ele com dúvida e na dúvida ele não fechar, tá? Só que tudo vai depender do estado do seu cliente, como que ele veio, de que forma que ele veio, entende? Mas uma coisa que eu aprendi, o cliente ele já veio pronto, venda, deixa a venda pronta, não muda nada não. Porque das vezes que eu mudei, deu ruim, então eu falo assim, já deixa pronto mesmo, entende? O medo dele de não querer nem o maior depois de oferecer. Isso, porque assim, ó, você pode usar uma ancoragem de oferecer o maior e cair para o menor? Pode, mas por isso que eu tô te falando, depende do seu cliente. Se ele já veio pronto e ele já veio com crédito e você fala assim, e a parcela se encaixa, você já responde assim, vai ser no seu nome mesmo, você já tem a primeira parcela, cara, já vai para fechamento, não muda nada não. Porque hoje tudo que a gente muda, a gente deixa o cliente com o tempo e ele não fecha, tá? Então, vai naquele mesmo e não muda nada. Vai assim, ó, vai na fé mesmo de não mudar, que vai dar mais certo do que se você mudar algo. Que é igual eu falo bastante, parem de ficar mandando várias simulações para o cliente. Eu vejo o vendedor mandar assim, ó, eu tenho essa proposta, eu tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho essa. Não dá para você usar a escassez, o cliente fica com muita opção, que é igual quando você vai num restaurante que você vê opção demais, você fala, nossa, o que eu vou comer agora? Às vezes você fala, nossa, eu nem sei mais o que eu quero pedir, porque você fica confuso, entende? Então, eu não faço também de muitas opções. Anota, não manda muita opção, seja objetivo se ele já vem pronto, já vai direto ao ponto, se caso ele mudar alguma coisa aí você muda, senão você já vai direto. Principalmente cliente de lead patrocinado. Eu até estava fazendo uma engenharia reversa sobre isso. Cara, a gente quer às vezes enfeitar demais e perde a venda, sabe? Então já vai direto ao ponto, ele já veio direto do anúncio, esse valor de parcela mesmo? Sim, é X meses, você vai fazer no seu nome? Já vai para fechamento, já vai direto, se caso ele mudar algo aí você muda, ok? Pessoal,
Vocês entenderam, então, que a frustração, ela faz sentido, mas não fiquem ali perdurando ela por muito tempo. Ó, dilui, alinha a rota, alinha o mais rápido possível. Alinhou, focou, é só acelerar, colocar combustível e ir. Parem de ficar se vitimizando, parem de colocar a culpa no cliente. Vamos ser autorresponsável com o que acontece e com o nosso mês, com o nosso dia a dia. Lembrando, se você hoje... Ana, mas eu tive um resultado excelente do jeito que eu fiz. Ótimo, parabéns. Imagina se do jeito que você fez, você teve um resultado excelente. Se você alinhar a sua rota, melhorar o que você precisa melhorar e reforçar o que você está acertando, o mês então de outubro vai ser assim um mês de superar a meta para você. Então, mesmo que você acertou no mês de setembro, alinha, faça todo esse alinhamento daqui de hoje, que você vai superar mais ainda o mês de outubro, ok? Eu acho que eu falei tudo do que eu anotei aqui para vocês. E assim, o cliente tá com sede de compra. O mercado tá mega aquecido. Financiamento não tá liberando. Se você não tá vendendo, você tá deixando dinheiro na mesa e tem algum motivo. Então, alinhe a sua rota. Seja vendedor de milhões. Tenha mentalidade, porque primeiramente a mentalidade vem e depois você coloca na prática, ok? Então, ajustem a rota de vocês, aproveitem outubro e um detalhe, vou dar uma dica aqui, Safira. Não deixem para a última semana e tá passando rápido demais. Se você não for assertivo nessa semana, na próxima, no seu dividir ali a meta semanal, se você não for assertivo, não vai ser na última semana, tá? Então, faça acontecer, faça desde agora. O teu cliente, ele tá com dinheiro sim, ele só tá te dando desculpa para ganhar tempo, ele só tá pesquisando mais, ele está comparando mais. Então, o que esse cliente quer? Ele quer um bom atendimento, ele quer confiança, tá? Ele quer que você passe uma credibilidade, e não é falando de taxa, números, quantidade de pessoas no grupo, quantidade de contemplação que vai fazer esse seu cliente ter esse conforto com você. O que vai fazer é você ter autoridade, é você mostrar que a pessoa que tá ali para dirigir, né, o seu cliente até o bem dele, em todo esse percurso, em todo esse caminho, é você. Então, é isso que ele quer segurança. É isso que ele está procurando. Então, ele está, assim, um pouquinho mais difícil de dar o fechamento. Mas se você entender o perfil dele e se você mostrar isso, é fechamento na certa. Fica tranquilo que não tem concorrência, não tem preço. Ah, porque a taxa de administração do outro é mais baixa, por isso que eu não vendo. Não é isso, tá? Não é isso, não é por isso que o cliente não está comprando, ok? Muito conteúdo transmitido de uma forma simples, mas sem ser simplista. Live show, Ana. Muito obrigada. Aqui é simples mesmo. Aqui não são palavras difíceis. Aqui é o nosso dia a dia. E assim, não façam igual ao mês de setembro. Mesmo que seu mês foi excelente, parabéns. Faça diferente, que assim você vai ter um resultado melhor, ok? Alguém com alguma dúvida? Alguém querendo aí um conselho pra gente finalizar a live? Ó, quarta-feira que vem teremos live afiando o nosso machado novamente. Aceito aí o tema, me fala qual tá sendo, né, a dificuldade de vocês. Eu vou querer falar de um tema, eu acho que vai estar quentíssimo, porque eu fiquei mega feliz que eu vou numa Stock Car. Ô, Rubão, não tinha visto você aí, boa. Eu vou numa Stock Car sábado. E, gente, networking. Façam networking. Então, eu vou falar bastante, vou fazer até um vídeo sobre isso, para soltar na segunda-feira, sobre o ouro que é o networking. Que junto nesse network, as indicações que te acontecem. Então, eu acho que é legal fazer sobre uma live sobre isso, como fazer networking.
e como fazer essas, né, negociações assim com indicação, com parcerias. Já fiz bastante, mas vou reforçar. E como eu fui convidada para ir nessa Stock Car, eu pensei exatamente assim, cara, lá literalmente vai ser meu networking. Eu vou fazer, lá eu tô indo para me divertir, mas vai ser um networking puro, mas puro lá. Entende? É isso que vocês têm que pensar. Peraí, amanhã, onde eu posso fazer um network? Aonde eu posso fazer um contato diferente, uma prospecção diferente? Sabe? O que eu posso fazer? Parcerias diferentes. É isso, gente. Pensem um pouquinho ali fora, tá? Pensem um pouco fora do que estamos vivendo. E toda ocasião é uma oportunidade de você estar se apresentando, falando do seu produto, mas falando de maneira inteligente, de uma forma que as pessoas queiram comprar de você. Não é falando, ô fulano, eu vendo consórcio. Você sabia que consórcio é a melhor opção de compra sem juros? Ó, eu tenho consórcio, tá? Não é assim que vende. Não é assim que vende, não é assim que faz network, ok? Mas sim num bate-papo, numa conversa e você mostrando soluções ali, ok? Então, muito obrigada, boa noite, lá como sempre recheada de conteúdo top. Isso é o que eu faço, tá? É o meu dia a dia e se dá certo pra mim, dá certo pra você. Então, só ajustar aí a sua rota para você vender muito, ganhar muito dinheiro, ajudar muitas pessoas, que esse é o nosso trabalho aqui, né? Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, obrigada. E quarta-feira que vem, live novamente, continuem acompanhando aí os conteúdos. E assim, a frustração, ela acontece, mas ó, deixa ela passar, deixa eu alinhar, deixa eu ver o que eu tô fazendo de errado, porque esse mês vai ser imbatível. E o mês, ele começou já muito bem, tá? Muito bem. E sabe o que eu tô percebendo? A Ana sempre incrível. Obrigada, Lu, obrigada. E sabe o que eu tô percebendo? Que o ticket médio está aumentando, tá? As pessoas que oram na próxima quarta, sempre às 20h30, ok? Sempre. As pessoas, gente, ó, principalmente para imóvel. Hoje ninguém constrói por X valor, ninguém compra imóvel por tal valor. O ticket médio, ele está aumentando cada vez mais. Então, tem vendedor aí, ó, falando que o cliente tá sem dinheiro, tá difícil vender. Não tá, não. O cliente, ele tá com dinheiro, ele tá com sede de comprar. Ele só tá querendo achar a confiança e o conforto ali para ele fazer. E se ele percebe que você só está querendo vender para ele, ele não vai comprar. Ele tem que se sentir seguro que você realmente vai conduzir ele. É aí que tá o negócio, tá bom? Beijo, obrigada! Obrigada, até quarta-feira que vem. Excelente vendas, excelente semana para vocês. Beijo!